Todos nós fomos chamados para praticar a palavra de Deus e não somente lê-la ou estudá-la. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Hoje, nesse devocional, eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Que nós não devemos somente conhecer a Escritura ou ler a Escritura, mas devemos praticá-la. O nosso texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 22, a qual ele vai dizer o seguinte: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Agora versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Agora versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então Tiago está dizendo, nos lembrando a importância de nós praticarmos a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente nos atenta muito a estudar a palavra, né, como foi o meu caso, a estudar a palavra, a decorar versículos. Você que me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de citar os versículos, né, aqueles que eu já tenho decorado, né, conhecer as verdades da Escritura, conhecer as doutrinas bíblicas, né, as verdades essenciais da palavra de Deus. Isso é muito importante. É muito importante para a nossa vida. Nós precisamos sim conhecer a palavra de Deus, precisamos saber aquilo que está escrito, como pregar o Evangelho, como o Evangelho funciona, como que é a mecânica da salvação. A gente precisa aprender tudo isso, a gente precisa saber nisso de cor, porque se alguém chegar com você e perguntar, como é que você vai falar se você não sabe? Então existe sim uma necessidade de nós conhecermos a palavra, existe uma necessidade de nós sabermos os versículos decorados. Eu acho que é muito importante qualquer cristão saber alguns versículos decorados para que, quando ele precisar citar, né, ele possa ali usar como argumento, como uma arma, naquele momento que ele precisar defender a sua fé, ou que ele precisar pregar. Então ele precisa conhecer. É uma necessidade urgente na nossa vida nós conhecermos a palavra de Deus. Não tem como fugir disso. Mas em contrapartida, Tiago, ele nos ensina que nós não temos apenas que saber a palavra de Deus, nós temos que praticá-la. E isso aqui é uma das coisas que tem faltado no nosso tempo, né? A pessoa praticar aquilo que lê. A gente conhece por aí afora muitos pastores, pregadores, pessoas aí fora que pregam muito bem, têm uma boa oratória, conseguem citar textos da Bíblia, conhece até mesmo a Bíblia nos originais, mas quando você olha para a vida deles, você não vê evidências de que aquela pessoa está vivendo a palavra de Deus. Você não vê evidências de que aquela pessoa está realmente andando no Evangelho. Porque muitas das vezes as pessoas conhecem, né? Como dizia, né, Leonard Ravenhill, não sei se você conhece, vou colocar a foto dele aqui, mas como dizia Leonard Ravenhill, no nosso tempo nós temos muitos pregadores com uma cabeça grande e com um coração pequeno. O que ele queria dizer com isso? São pregadores que conhecem muito da palavra de Deus, conhecem muita teologia, ainda tem muitas ferramentas que eles usam para interpretar a Bíblia, para pregar, para formular um sermão, tem muito conhecimento histórico, ou seja, tem uma cabeça grande, mas no seu coração ele é pequeno. Em que sentido? Ele não vive aquilo, ele não tem afeições por aquilo, ele não pratica aquilo, ele não ama aquilo, não há sentimentos quanto aquilo que ele prega, quanto aquilo que ele ensina, quanto aquilo que ele conhece. Então, no devocional de hoje eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção, que sou um pastor, que muitas das vezes, como você sabe aqui, eu tenho que todos os dias estar trazendo palavra, então tem que estar todo tempo estudando, todo tempo lendo, todo tempo conhecendo a palavra, para que eu possa trazer um alimento tanto para vocês aqui, que me acompanham aqui no YouTube, quanto na igreja que eu faço parte. Quando eu sou chamado para pregar, então tem que ter uma palavra para dar para o povo, eu preciso ler, conhecer. Então muitas das vezes a gente que prega, a gente que ensina, a gente está muitas das vezes preocupado em conhecer, em ler, em buscar aqui, buscar conhecimento, mas muitas vezes falta para nós o viver essa palavra, certo? E eu digo viver, por exemplo, um exemplo que eu quero dar para vocês aqui. A Bíblia diz que nós temos que orar, certo? A gente estuda sobre isso, sabe que tem que orar, conhece a mecânica da oração. Por exemplo, você que tem me acompanhado aqui sabe que eu fiz uma série recentemente falando sobre a oração do Pai Nosso e os seus 7 princípios. Então eu analisei cada princípio, certo? Teologicamente, e dei os ensinos mais básicos possíveis para que você pudesse orar. Só que muitas das vezes a gente conhece essas teologias, mas não pratica ela. Não vive a oração, não vai para o lugar secreto orar, não vai para o lugar secreto ler a Bíblia. Muitas das vezes a gente fala, vocês precisam ler a Bíblia, mas a gente não lê corretamente. Muitas das vezes a gente diz, vocês precisam orar, e a gente não ora com frequência. Muitas das vezes a gente fala sobre a santidade, que não pode mentir, que não pode fofocar, que não pode se irar, e muitas vezes a gente se ira.
Então a gente precisa, isso eu prego para mim, estou pregando esse vídeo para mim, mas também para você que me assiste. Muitas das vezes a gente precisa, sim, conhecer a palavra de Deus, saber o que lá está escrito, mas também nós precisamos vivê-la. Porque o que faz diferença na vida de qualquer pessoa, né, que está dentro do Evangelho, não é somente ler a palavra. Tem sim lá os seus benefícios, mas é muito mais válido aquela pessoa que vive do que aquela que lê. Porque aquela que lê e ela não pratica não tem proveito nenhum. É só como se fosse uma leitura comum se ela não vive aquilo. Então que nós venhamos ler na Escritura que diz que nós não devemos mentir e viver uma vida sem mentira. Que nós venhamos ler na Escritura que é necessário viver uma vida de santidade e nós venhamos viver em santidade. Que nós venhamos ler na Bíblia que nós não devemos defraudar ninguém, que nós não podemos enganar ninguém. E lá fora nós não venhamos enganar ninguém, venhamos pagar a nossa conta em dia, venhamos limpar o nosso nome, que eu acredito que deve ter muitas pessoas que estão com o nome sujo, até por conta da pandemia que nós, né, saímos recentemente, aí tem 2 anos, vai fazer 3. Então, nós estamos saindo disso. Eu sei que tem muita gente que está com o nome sujo, mas corra atrás para limpar o seu nome, corra atrás para pagar o seu nome, para pagar a dívida que você tem. Tente viver a palavra de Deus. Exige de nós um esforço, nós precisamos nos esforçar. Não é fácil, mas a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação. Essa palavra seguir, em algumas outras traduções, está perseguir. Ou seja, você tem que ir atrás da santificação. Você tem que perseguir ela, você tem que correr atrás dela. Então isso dá a entender que nós devemos correr atrás da santidade todos os dias. Eu tenho que acordar de manhã, correr atrás da santidade. Como que eu corro atrás da santidade, pastor? Os meios da graça que nos levam à santidade. Quais são os meios? Oração, leitura da palavra e jejum. Então eu tenho que me acordar de manhã e saber que eu tenho que orar e correr para orar. Eu saber que eu tenho que ler a Bíblia e correr para ler a Bíblia. Eu saber que eu tenho que jejuar e separar um período para o meu jejum. Então eu tenho que perseguir todos os dias essa santidade que a Bíblia nos ensina. Então que nós não venhamos ser apenas conhecedores da palavra. Isso é muito importante. É muito bom quando você está diante de um pastor, de um pregador, de uma pessoa que conhece a palavra e te ensina e destrincha toda ela. Mas é muito feio quando você sabe que aquele pastor sabe tudo aquilo, mas não vive nada daquilo que prega, né? É conhecido no meio de nós como o hipócrita, né? Que nós não venhamos ser hipócritas, que conhece muita palavra, mas não vive nada. Amém? Esse é o devocional de hoje e eu quero que você ore comigo nessa manhã nesse sentido. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia. Pai Santo, eu oro nessa manhã que o Senhor venha nos dar força pelo Teu Espírito Santo para que possamos nos fortificar em Ti para praticar a Tua palavra. Nos impulsiona, Espírito Santo, Tu que és o nosso ajudador. Nos impulsiona a sermos mais santos, a vivermos a Tua palavra, que venhamos sim conhecê-la, mas que venhamos praticá-la, porque isso também é importante. Que venhamos vivê-la todos os dias no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa casa. Quebranta os nossos corações para que tenhamos afeições quanto à Tua palavra, para que tenhamos afeições do Evangelho, possamos viver isso, Senhor. Que isso não fique apenas no papel, que não fique apenas dentro da nossa Bíblia fechada no nosso estante, mas que essas verdades saiam desse papel e venham para o nosso coração, venham para a nossa vida, e nós possamos viver essas verdades no nosso trabalho, na nossa escola, na rua, em casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, na igreja, em qualquer lugar que nós estejamos. Que nós possamos viver, Senhor, essa verdade, o que está escrito na palavra. Nos dá força, Espírito Santo, e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até o final desse vídeo, eu peço que você comente aí no final desse vídeo, como eu tenho feito com todos os vídeos, comente aí no final, viva a palavra, ou viver a palavra. Comente aí no final desse vídeo, viver a palavra ou viva a palavra, e eu vou saber que você assistiu até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe nesse dia e até o nosso próximo vídeo. Eu vou deixar aqui no final, né, uma playlist falando sobre isso no Evangelho ou sobre a série do Pai Nosso que eu fiz aqui também. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no final, né? E um vídeo que você pode gostar, eu vou colocar aqui um vídeo para você assistir. Amém? Que Deus te abençoe.